Bom dia, quero nesta manhã compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Mateus 9, somente um capítulo que fala, Jesus falando, ele disse, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Uma palavra tremenda que me chamou a atenção nesta manhã, onde Jesus fala sobre a misericórdia. E essa palavra me chamou muita atenção, despertou a minha curiosidade. Eu comecei a pensar por que Jesus falou naquele momento, ide. Ele disse, vai. Porém, e aprendei o que significa misericórdia. Eu falei, eu vou olhar no dicionário o que é misericórdia. E aprendi que misericórdia é compaixão, é você se compadecer de alguém que está numa situação difícil. Quando isso acontece, você está tendo misericórdia dessa pessoa. Quando sentimos piedade de alguém, quando ajudamos uma outra pessoa que está numa situação difícil, para nós humanos, isso significa misericórdia. E me despertou uma curiosidade. O que é misericórdia para Jesus, o Todo-Poderoso? Quando ele falou com aquele povo, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero. Ele deixa bem claro que o que ele quer é misericórdia quero e não sacrifício. Eu acredito que os fariseus eram pessoas, segundo a Bíblia, conhecedores. Eram pessoas que conheciam as leis. Eram pessoas experientes, que sabiam, tinham conhecimento. Mas, quando Jesus falou isso, ele queria ensinar algo diferente para aquela nação, para aquele povo. E eu fiquei curiosa quando eu tirei essa palavra. Falei, Deus, me ensina o que é misericórdia. E me surpreendi com o que o Espírito Santo me ensinou. Eu comecei a estudar, aprender o que significa misericórdia quero. E descobri aqui também no livro de Oséias, Oséias 6, versículo 6, ele fala assim, ó, o profeta diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então eu aprendo que o sacrifício sem a misericórdia, ele é vão. Misericórdia neste momento, eu aprendo que é amor. Mas vamos ver aqui numa palavra, quando Deus fala com Saul. Deus levantou o rei Saul e falou para o rei Saul. Quando Deus levantou Saul, ele tinha uma missão para o rei Saul, que era exterminar os amalequitas. Ele tinha essa missão para Saul. Só que Saul
ele não cumpriu aquela missão. Saul matou os amalequitas, mas deixou o chefe dos amalequitas vivo. Isso foi imputado como desobediência. Me leva a crer, Deus não é amor? É. Deus não é misericordioso? Sim. Mas Deus puniu Saul por ele não ter exterminado uma nação que era para ser exterminada por inteiro. Então, o que significa para o Deus misericordioso, misericórdia, em se tratando desse assunto? Que a nossa obediência a Deus é muito mais importante que qualquer uma outra coisa. Quando você obedece a Deus, automaticamente você é misericordioso. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Naquela época, no Velho Testamento, era olho por olho e dente por dente. Então, naquela época, eles matavam. Deus usava homens para matar outros homens. E assim era feita a justiça de Deus. Mas aí, quando Jesus veio ao mundo, Jesus nos dá uma outra diretriz. O que Jesus nos ensina? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não aboliu nada. Tudo que estava escrito ele respeitou. Porém, ele falou assim, que os 10 mandamentos se resumiriam em 2. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Em tudo se resumia os 10 mandamentos. Então eu te pergunto, quando eu sou misericordiosa, automaticamente eu estou obedecendo a Deus. Porque ele fala também em Mateus 5, Jesus, falando em Mateus 5, ele fala assim, ó, versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu estou querendo definir o que eu entendi por misericórdia à luz da Bíblia. Misericórdia é quando eu obedeço a palavra de Deus. Nem sempre quando você passa a mão na cabeça de alguém, significa que você está sendo misericordioso. Misericordioso é quando você traz àquela pessoa a luz da palavra e através desta palavra você consegue fazer com que aquela pessoa se conscientize do seu erro. Muitas vezes é necessário mesmo uma palavra dura para que alguém se levante. Então, ter misericórdia não significa passar a mão na cabeça, colocar no colo, carregar. Muitas vezes é necessário que você ensine a pessoa que ela tem que caminhar sozinha, que ela precisa disso para que ela venha alcançar algo. É tão amplo o sentido da misericórdia, talvez eu não consiga passar o que eu entendi aqui. Mas ser misericordioso é ser além, é ir além, mas sempre à luz da palavra. Às vezes, eu vou dar um exemplo.
Eu recebi um telefonema ontem de uma pessoa, de uma amiga, que outrora congregamos juntas, e que hoje ela se encontra numa situação difícil. Aconteceu vários percalços na sua vida e ela se afastou da presença do Senhor. Só que esta pessoa continua indo na igreja, mas, porém, se prostituindo. E esta pessoa me ligou para me falar que estava namorando. Tinha conhecido uma pessoa que estava assim, que estava assado, e pererê, e parará, e eu ouvi. Conversei com essa pessoa, e quando eu acordei hoje de manhã, o Espírito de Deus falou para mim: usaste tu de misericórdia? E o meu coração, de verdade, doeu, porque eu entendi que para ser misericordiosa, eu teria que ter aconselhado ela. Quando ela me pediu oração, não que eu fosse dizer, não vou orar por você porque você está em pecado, porque PPP. Não, eu não sou a palmatória do mundo. Minha amada, eu vou orar por você, mas você precisa se conscientizar do teu erro. Amada, saia da prostituição. Deus não opera onde há iniquidade. A misericórdia de Deus é para aqueles que o temem. E aquilo no meu coração, eu falei com meu esposo hoje de manhã. Falei para ele sobre os amalequitas. E eu entendo, olhando para aquela palavra lá, que Saul não exterminou aqueles amalequitas e ele foi imputado como desobediente. Trazendo para a luz, para a nossa consciência hoje, muita gente poderia dizer, mas ele poupou a vida de alguém, mas ele desobedeceu a Deus. E a palavra de Deus, ela é verdade. Então, amado, muitas vezes é a hora de você falar a verdade. É a hora de você dar um conselho que conduza esta pessoa a se conscientizar ou não, porque isso é uma opção da pessoa. Mas ser misericordioso é em primeiro lugar, obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o caminho que nos leva à vida eterna. É a palavra de Jesus. Jesus disse, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, deixarei convosco o meu Consolador. E esta palavra, lá em João 17:17, João fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta palavra é verdadeira. E tudo que nós falarmos tem que ser à luz desta palavra. Muitas vezes queremos ser bonzinhos. Usamos a misericórdia humana, aquele pretexto de dizer, não, eu não vou magoar, não vou machucar. Mas se Deus quiser te usar com a palavra para tirar a escama de olhos, abrir, conscientizar alguém do seu erro, você será misericordiosa quando você aplica a palavra de Deus. Minha amada, eu vou orar, mas antes eu quero te dizer algo. Você lembra que a palavra do Senhor fala lá em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir.
Essa palavra ela é tremenda, irmãos. É a palavra verdadeira. É a palavra que eu estou fazendo uso dela hoje para a minha vida e para a tua. Ela corta assim e assim. Não estou pregando isso aqui porque eu sou santa, não. Eu estou me santificando, porque eu sei que essa palavra me santifica. Mas eu tenho que obedecê-la, comê-la, assimilar esse manjar que desce do alto. E a palavra diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Olha o 2, presta bem atenção. Você, não estou te acusando, não sei nem com quem Deus está falando, né, através da minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, olha. A mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está agravado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado, é transgressão. Quando você transgride, é porque você não obedeceu. Deus, Ele te ama, mas Ele não ama o teu pecado. Deus abomina o pecado, a prostituição. Isso aqui, ó, que tem matado muita gente nesses últimos dias. Não pense que eu e você, que pregamos a palavra de Deus, estaremos isentos do juízo de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, viu? Essa palavra, se eu não viver esta palavra, ela vai me condenar. Naquele grande dia, Deus vai dizer para mim: eu te usei para pregar aquele dia, tá lá, ó, registrado. Tu pregou, mas tu não vive. Vamos viver. A palavra do Senhor é para ser vivida. Ela só tem efeito na minha vida quando eu vivo a palavra de Deus. Então a misericórdia do Senhor é amar. Sim, eu tenho que amar o meu próximo. Mas um amor submisso à obediência de Deus. Lacoma, tubriada, cai. O meu amor não pode ultrapassar os limites divinos. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E muitas vezes eu, Solange, me enquadrei nessa palavra. Quantas vezes me calei? Não vou falar porque eu vou magoar. E aquela pessoa saiu dali achando que estava, ó, bem. A irmã Solange me deu um conselho. Será que eu dei um conselho de Deus? Ou eu simplesmente massageei o teu ego? Amado, vamos acordar. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Somos misericordiosos quando sentimos a dor do nosso irmão. Somos misericordiosos quando levantamos e quando também ajudamos aquele irmão a abrir os olhos e a entender o seu erro. Tem muita gente no erro, achando que está agradando, fazendo sacrifício de tolo, porque ao obedecer é melhor do que o sacrificar. E essa palavra, ela é uma palavra tremenda. É uma palavra para ser vivida, respeitada, amada, adorada, que é a palavra do Mestre. Eu aprendo muito com Romanos 2, quando ele diz assim, olha, aonde eu vou terminar essa palavra? Deus está me usando para você acorde. Não olhe para mim,
Mas examine-se. Vamos nos examinar. Será que estamos agradando a Deus? Jesus falou, ide, porém, e aprendei. Aprenda o que significa misericórdia. Romanos 2, versículo 2. Eu vou ler o 1. Portanto, és inexcusável quando julgas. Muita gente posta no Facebook. Não julgueis. Se esconde atrás desse versículo para esconder o seu erro. Porque o pecado, ele pode até ficar escondido por um tempo, mas chega uma época que ele se rasga. Então, muitas vezes, precisamos apontar o pecado para que ele venha a ser destituído, arrancado. Mas se fazemos isso, temos que fazer debaixo da misericórdia de Deus. Porque Deus não faz realmente acepção. Quando Deus me usa para fazer algo, para levantar alguém, isso não quer dizer que eu estou isenta. Não, eu me incluo. E ai de mim, eu quero estar incluída na misericórdia de Deus, na palavra do Senhor. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Muita gente utiliza dessa palavra para machucar, para mandar indireta. Às vezes está irado com alguém, eu vou usar um versículo aqui, vou lá. Irmãos, não é por este lado. Se você não tem no teu coração, de verdade, o objetivo de levantar aquela pessoa, não lance essa palavra. Não lance. Porque você está se condenando. Porque aqui ele diz assim, ó. Olha. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O 3 diz assim, e tu, ó homem, que julgas os que fazes tais coisas, cuida que, fazendo tu, escapará do juízo de Deus. É aí onde eu quero chegar. Tem pessoas que acham, porque Deus o usa para corrigir outras pessoas, ele acha que ele está isento do juízo de Deus. Quanto mais Deus nos dá, mais ele nos cobra. Então, nesta manhã, utilize da palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. E tudo que você fizer, saiba de uma coisa, que Deus, ele é onisciente. Ele conhece, ele sabe o propósito do meu coração em trazer essa palavra hoje. Ele sabe, ele conhece. Então, amado, use essa palavra aqui é a misericórdia de Deus para a tua e para a minha vida. Essa palavra nos corrige, essa palavra nos coloca no caminho que nos leva para o céu. Essa palavra é a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Esta palavra é o caminho. É o caminho que nos leva a Deus. Então, quando Jesus fala para aqueles homens, aprendei o que significa misericórdia, quero. A misericórdia
Não é só você passar a mãozinha na cabeça, não. Às vezes é necessário você corrigir. Você sentar com a pessoa, trazer ela à luz da palavra, não a condenando, dizendo, olha, você vai para o inferno, você está pecando, você é um pecador, você é miserável. Não, não é desta forma. É fazendo com que ela entenda que esta palavra tem a solução para o seu problema. E a todos que obedecem a palavra de Deus alcançarão a misericórdia. Então eu entendo nesta manhã que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim mesmo, como diz Jeremias. Ela se renova a cada dia. E nesta manhã, que a misericórdia do Senhor te alcance através dessa palavra. Que você venha fazer uma reflexão e venha entender que Jesus te ama. Que Ele morreu na cruz por você. E que por mais que você esteja lá no lamaçal do pecado, se você se arrepender e segurar, dizer, Deus, segura nas minhas mãos, tem um braço estendido, tem duas mãos estendidas para ti nesta manhã. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas as misericórdias do Senhor é obedecer a sua palavra. Que Deus abençoe sua vida nesta manhã e te dê mais e mais oportunidades para que você venha conhecer mais um pouco desse Deus, porque Ele é maravilhoso. E nesta manhã, receba vitória, receba força, receba em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus venha abrir a tua mente e que esta palavra venha entrar no teu coração e fazer efeito. O efeito para que o Espírito Santo me usou nesta manhã, que o efeito seja realizado em nome de Jesus. Amém.